boa noite. É um prazer enorme estar com vocês. O nosso tema de hoje é o Reiki Idosos, o Tempo Vivido. Estar com vocês aqui presentes é um prazer imenso. Sejam todas bem-vindas, acolhidas. Esse bem-vindo é um bem-vindo iluminado, um bem-vindo onde vocês possam estar livres, sem desejo, sem memória, prontas para escutar e partilhar conosco o aprendizado após essa apresentação. Esse é o nosso grupo. Nós somos um grupo de Reiki Jaya Rei, que desenvolveu toda a sua expertise no momento presencial. Ele foi gestado 5 anos atrás, e nesse período as experiências vivenciais, né, foram muito enriquecedoras a nós, fortaleceu os nossos vínculos e nos deu a condição de ter vivenciado isso presencial, podermos estar hoje online com vocês, um grupo de 8 pessoas, aqui de São Bernardo do Campo, com várias formações, vocês terão acesso a essas informações logo a seguir, e um grupo que se fortalece enquanto indivíduo, cada um, e enquanto o grupo, nesse trabalho que nos traz uma generosidade muito grande para conosco, e como desenvolvimento pessoal também, e que propicia a gente estar nesse momento aqui, falando a vocês sobre nós, né, o ser humano, e sobre o Reiki, mestre Usui, um ser humano também. O objetivo é trazer um tema, palavra, um assunto, promovendo reflexão e um momento de relaxamento, tranquilidade e envio de energia do Reiki. Então, nesse espaço, a gente apresenta esse tema, a gente promove o relaxamento e a energia de Reiki é enviada àqueles presentes e todas as pessoas que eles presentes solicitam a nós esse envio. As nossas listas também. Quando acontece, às terças-feiras, das 20 às 22 horas, via plataforma Zoom Meeting, na última terça do mês, também às 21, ao vivo no Instagram, Camila Vijaia e Beth BBSA. O que vem por aí? O que vem por aí é porque nós temos um carinho muito grande em elaborar as palestras, os temas e compartilhar com vocês, e é com muita alegria. Então, nós temos uma agenda de agosto. Dia 3 nós falamos sobre crianças, hoje estamos falando sobre idosos. Dia 17, a próxima terça-feira, estaremos falando sobre os que partiram, e dia 24 de agosto, vamos falar de Reiki para todos. Eu sou a palestrante dessa noite, significa que todas as semanas alguém vai falar sobre aqueles temas que eu apresentei. São temas pensados, que a gente quer partilhar com vocês. Então, a gente vai se dedicando a aprender para poder estar com vocês nesse momento. Meu nome é Ivete Gouveia de Almeida, sou reikiana nível 2, minha formação de base é fisioterapia, sou fisioterapeuta, sou psicanalista, tenho uma especialização em linguagem corporal, tenho uma especialização em teorias e técnicas para cuidados integrativos e sou terapeuta floral. A nossa equipe, como eu falei, a nossa equipe chama-se Vijaia Rei, esse é o nome de batismo, e eu vou apresentar as outras 7 pessoas, né, que formam essa equipe. São 2 idealizadoras. A primeira é a doutora veterinária Camila Marques da Silva,
mestre de Reiki, Jarita Vijaya, é a mestre na qual eu estou fazendo a formação com ela, né? A qual eu faço formação com ela. Como eu disse, é médica veterinária, acupunturista, psicanalista integrativa, arte-terapeuta, practitioner dos Florais Saint-Germain, idealizadora e fundadora do grupo. Vocês vão vendo que a mídia social está embaixo, com os devidos nomes. A outra idealizadora, né, nossa amiga, Andréa Marangoni, mestra de Reiki, Padma Gautami, artesã, terapeuta integrativa, consteladora familiar e fundadora do grupo. Marina Celina Zaboto, mestra de Reiki Devachandra, terapeuta integrativa, terapeuta floral, arte terapeuta em formação. Berta Barbosa, mestre de Reiki, Maniprem, taróloga, terapeuta integrativa, auriculoterapeuta e apômetra. Suzana Uenoyama, reikiana nível 2, auriculoterapeuta, fitoterapeuta e artesã. Giovana Martinez, reikiana nível 2, terapeuta integrativa, terapeuta floral, hipnoterapeuta e confeiteira. Elizabeth Braga Sanches, reikiana nível 2, psicóloga, neuropsicóloga, terapeuta integrativa e terapeuta floral. Então, minha partilha é sobre Reiki, o idoso, e o nosso assunto de hoje, como a gente vai falar de idoso, nós vamos falar do processo de envelhecimento. Então, nós vamos falar da nossa história, né? A história desde que nascemos até a finitude. E essa história, ela acontece em vários tempos. Então, a palestra de hoje é como se nós estivéssemos contando as nossas histórias, independente da idade de vocês. O foco é o idoso, mas lembrando que a gente faz um processo, né? Por que vários tempos? Nós temos os tempos, o tempo psíquico, o tempo cronológico, isso tudo junto e misturado. Por que tudo junto? Porque é cada uma de nós. E quando a gente fala de nós, eu falo de mim, você fala de você, a gente está falando da vida. O processo de envelhecimento se dá no percurso da vida. Quando a sociedade se deu conta que as pessoas estavam vivendo mais? Eu começo com uma pergunta, e a cada fala eu gostaria que vocês criassem muito mais perguntas. De que sociedade nós estamos falando? Deu conta de quê? Quais pessoas estavam aonde? Vivendo o quê? E o que é viver mais? E dentro dessas perguntas há muitas outras perguntas. Então, nesse momento, quando eu faço essa pergunta, eu vou estar falando mais ou menos do século XVIII até o dia de hoje, que é algo muito próximo porque é ocidental. Nós sabemos que a sociedade primitiva foi formada há muitos e muitos e muitos milhares de milhões de anos, né? A constituição da vida se dá há um tempo muito longo e nós carregamos toda essa história. Mas alguns pontos eu vou trazer para perto de nós e para o ocidental para que a gente possa ir nos reconhecendo. Nós, a tarefa de envelhecer na sociedade atual. Quais os exercícios nós hoje, que temos mais de 60 anos, que no nosso país é quando a gente tem um marco que define o idoso socialmente, politicamente, juridicamente, na Europa, 65 anos, como se dá essa tarefa de envelhecer nesta sociedade atual? Qual é a tarefa mais significativa desse processo?
a pergunta sobre isso é uma pergunta que vai levando a gente dizer sim à vida, né? Nós estamos aqui agora com o nosso histórico, com a nossa história, diariamente trazendo sim para a vida. Todos os processos vão acontecendo. E é muito interessante que tenhamos consciência de que processos diários são feitos, mas que estamos hoje aqui, olhando para uma sociedade que está muito rápida e que nós achávamos que os jovens iriam substituir os idosos, e já percebemos que os idosos hoje são potências, tanto na área do consumo, como na possibilidade de ir cuidando da sua saúde, das suas escolhas e estar ativo, o que nos mostra a velocidade das mudanças de conceitos e de olhares para nós, incluindo, né? Na nossa equipe nós temos 3 pessoas, 4 pessoas que se encaixam, né? Nesse ranking dos idosos, e como a nossa história vale a pena ser vista. E é bastante significativo que a gente olhe essa possibilidade que temos de nos reconhecer. A humanidade. Eu falei que eu ia comentar sobre o século XVIII para cá, mas eu quero dar um exemplo. No começo, que a humanidade começou a se agregar, havia a necessidade de mudar de locais, e até hoje, né, ainda acontece isso, para as pessoas que plantavam. Então, essas sociedades pequenas, no começo da humanidade, elas se reuniam em pequenos grupos e mudavam. E é muito significante o movimento deles, porque as crianças e as mulheres idosas iam no centro protegidas. Por quê? Porque as mulheres idosas levavam a história daquele grupo e as crianças seriam as forças de trabalho, de existência, de procriação no futuro para a manutenção da nossa espécie. Então, é bastante significativo. E os homens velhos, eles ficavam à borda, porque no ataque de algum animal, de algum grupo mais violento, esses homens mais idosos pereceriam e protegeriam o grupo. Então, essa é a nossa história do comecinho do humano, e a história da Revolução Industrial é uma história que precisou de mão de obra, porque a gente estava largando as ferramentas e chegando às máquinas. Então, a gente fala de Revolução Industrial desde 1720, depois 1760, 1790, e a gente fala do século XX e do século XXI. Mudanças que sempre deram movimento para a espécie humana se posicionar, se olhar, se perceber e se construir. A força da produção obrigou que a sociedade passasse a cuidar um pouco mais do humano, porque ele teria que ser uma pessoa, um ser humano produtivo, já que ele teria que trabalhar nas máquinas, e no início se pôs essas pessoas para trabalhar muito, e eles começaram a pensar em saúde. Então, esse movimento fez com que a ciência também fosse buscar condições para que o ser humano tivesse uma saúde melhor. Então, é bastante interessante a gente ir percebendo a nossa história, né? Como foi constituído os nossos patamares de reflexão. Então, ainda hoje, né, o trabalho, a produção, a produtividade, ela é muito marcante para que haja uma quantidade de produção, e aí a gente pode questionar milhões de outros parâmetros,
mas ela faz com que o dinamismo aconteça, o mundo se conecte e ela passe a estar olhando uma dimensão para o humano e uma agilidade, seja social, psíquica, intelectual e de conhecimento bastante grande, né? E ela tem um marco em 1950, pós-Segunda Guerra Mundial, onde ela fala, não, estamos vivendo mais, o idoso é batizado na França para ter um olhar da sociedade que questiona como vai dar conta desses idosos. Tem uma história muito interessante no Japão, vou trazer só essa do Oriente. Os japoneses passaram por crise de fome muito grande pós-guerras. E eles levavam os idosos para morrer no monte, porque não tinha comida para todo mundo, e eles também levavam. É uma história triste, mas é uma história que também norteia a história dos adolescentes de hoje, para a gente saber o quanto a nossa história afeta a nós mesmos, né? Então, os japoneses levavam seus idosos para morrer nos montes, para morrer no meio das grandes florestas, porque não tinha alimento para eles, né? E eu fiz uma reflexão hoje, durante essas semanas, quando eu li sobre isso, como o jovem adolescente no Japão, quando ele não vê perspectiva, como ele pratica o suicídio, é quase um movimento semelhante. Então, né, o carinho que a humanidade tem que ter com as suas ações e com os olhares para si, para que a história que faz parte dessa sociedade nos impregne de forma a um caminho de solidariedade, né, de generosidade. Então, é nas crises que a gente vê o quanto podemos nos desenvolver e o quanto temos de recursos para refletir sobre esse sim que a gente dá a nós mesmos. Então, o envelhecimento ele é um processo biológico, psicológico e social. Por isso que eu marquei a humanidade. O processo biológico é um processo que se inicia, né, quando o bebê, antes do bebê nascer, e o desenvolvimento celular se dá numa velocidade muito grande, até por volta dos 20 anos, dos 20 aos 40, 50, ele vai modulando, e chega um movimento que ele é um pouco mais lento, o processo biológico. Hoje a ciência mostra para nós que assim há muitas formas de novas conexões serem moduladas, há uma busca para que a gente tenha uma qualidade de vida saudável. O processo educacional favorece conhecimento, portanto, favorece saúde. Esse processo biológico é aquele que, quando a gente usa sem os conhecimentos, onde a gente usa com a genética que nos foi ofertada, e dependendo do nosso meio, a gente pode haver desgastes maiores e aí a gente lida com as doenças, né? Então, são as artroses, a gente percebe a mudança da coloração do cabelo, da textura da pele, a dentição, né? As osteoporoses para as mulheres. Então, a gente tem, sim, um marco de tempo biológico que a gente vai lidando com ele, vai olhando para ele, e às vezes a gente nega, às vezes a gente não dá conta, a gente às vezes usa outros recursos, mas ele está marcando um tempo cronológico, né, de cronos, de tempo do relógio que está sendo efetuado. O processo psicológico, ele é o processo vivido, que é a nossa chamada do reiki, o idoso e o processo vivido. Porque é a história que você vai construindo para você. É o seu interno construído com as possibilidades. É sua leitura do meio. É como você enxergou. É como você observou os seus sucessos, as suas dificuldades,
as mortes acontecidas, né? As perdas vivenciadas. Esse é um tempo vivido e é um tempo extremamente rico da sua história. E o social, a nossa sociedade, como ela acolheu você criança, como ela acolheu você jovem, como ela acolheu você adulto e como ela acolhe você idoso. Se você for revivendo a sua história para a construção constante desse processo vivido, você vai entendendo que há muitas formas das pessoas atuarem, que há muitos jeitos da sociedade olhar para o jovem, e aonde ela é mais amável e afável com o jovem, e quando ela não é. Quando ela é mais amável e afável, olhando para a condição financeira, ou não é. Quando ela é mais generosa com o adulto, ou quando não. E isso vai dando parâmetros que nós somos demasiadamente humanos, que nós somos partícipes de uma sociedade humana, não só no momento em que estamos envelhecendo, mas constantemente. Pode ser que seja um pouco mais assustador o processo de envelhecimento, porque numa escala de tempo, a gente fica um pouquinho mais próxima da finitude. Não que a finitude não aconteça com 6 meses, com anos, como na fase da criança, a gente vai olhando isso, mas talvez a gente não traga, porque nós, principalmente do Ocidente, não temos o talento de lidar com a finitude, não é nos ensinado a olhar para a morte. Então, esse processo biológico que todos nós vivemos, psicológicos e social, nos torna humanos num contexto histórico e no nosso contexto histórico, né? Olhando o outro, a gente também se olha, o sofrimento do outro e a alegria do outro, a capacidade do outro. Então, isso também nos dá a condição de, ao olhar para o outro, nós possamos ser generosos conosco, porque às vezes a gente vê um talento excepcional no outro e que seja até pode agredir a gente. Então, é assim, qual talento meu é maravilhoso? Né? Se ele tem um talento, eu também tenho um talento maravilhoso. Qual será o meu? Aposentadoria. Aprender, olhar para. Nos países desenvolvidos, então, o que aconteceu historicamente? 1950, a França, 1960, a Europa, 1970, os Estados Unidos se deu conta de que estava todo mundo envelhecendo, ficando velho por mais tempo no planeta. E aí, as gerações logo seguintes começaram a pensar em aposentadorias não só governamentais, mas fazer a sua própria aposentadoria. Muitas pessoas pensaram, né, muitos brasileiros, que a gente não chegaria a fazer o movimento que os Estados Unidos fez. E qual foi? Os filhos foram estudar fora, depois de estudar fora, eles foram morar em outros lugares, e os pais ficaram sós. Então, esses pais já começaram a pensar nessa parte financeira, porque já perceberam que talvez não tivessem os filhos ao lado, já que é um movimento americano que aconteceu. Nesse momento que os Estados Unidos estavam fazendo isso, no Brasil, nós ainda pensávamos nas famílias, em ter os nossos avós perto de nós, cuidando de nós, né? Então, a gente pensava numa constituição familiar onde tinha um estofo psíquico bom para o envelhecimento, porque esse idoso se sentia útil, cuidava do neto, era um fomento até para a família, financeiro, e nós não pensamos muito. E chegou. Em 2000, 2005, chegou ao Brasil a mesma dinâmica. Então, o idoso, hoje, às vezes, ele se aposenta do seu trabalho, ele e os filhos já não estão perto, estão em outros lugares, em outros países,
ou os filhos optaram por morar numa outra cidade e não tem tanto essa preocupação, e este idoso está solitário. Se esse idoso solitário não fez o holding social, não tem convívio social, e não tem a estrutura também da sociedade de ter preparado ambientes para que eles pudessem ir dançar, para que eles pudessem conversar, não tem essa acolhida, esse idoso fica muito solitário. E essa solidão revela as grandes depressões pelas quais a gente tem contato, desse isolamento e de estar se perdendo na sua história, porque é interrompido muito abruptamente e ele não fez esse aprendizado, né, dessa aposentadoria. O que significa essa aposentadoria? Que é um tempo de trabalho e que há muitas outras coisas a se fazer. Então, quando nos Estados Unidos as pessoas pensaram em guardar um pouco para a aposentadoria, caso elas possam, era pensar que a vida continua. Nós não tivemos esse treino, né? Então, as famílias e os idosos estão sentindo muito por não ter tido esse momento de reflexão, né? Então, às vezes, a gente tem contato com amigos que acolhem e que vão visitar seus pais, mas não é para todos. Então, é o nosso treinamento de sermos observadores da sociedade. O que você sente quando algum jovem fala para você: oi, vó, tudo bem? Ih, nossa, aquele velho é ranzinza. Será que eu sou ranzinza? Que construção que eu estou fazendo para que eu aprenda uma nova linguagem no tempo que eu vivo? Então, a aposentadoria é uma reflexão muito significativa para a gente. O que eu vou fazer? Como eu vou continuar? Porque a vida vai continuar até chegar na finitude. Manter-se conectado, novos assuntos, novos aprendizados. Acreditar no humano. Se você acredita no vizinho, acredita na sua neta, acredita na sua filha, você acredita em você. Esse é o sim para você. Esse é o dizer sim à vida. Então, a partir do momento que você está hoje aqui, qual é o novo assunto de hoje? Qual é o novo aprendizado? Vamos derrubar os mitos? Quem diz que idoso não sabe mexer com mídia? É só idoso que não sabe? Eu conheço pessoas de 20 anos, intelectuais, que não sabem mexer com computador e com mídias, se recusaram a aprender. Então, qual o novo assunto que eu quero falar hoje? Dentro de contar a minha história, que mais eu posso agregar nessa história? Que eu quero revisitar, que eu quero compreender, que eu quero entender, que eu quero ser generosa comigo. Que luto que eu preciso ser generosa comigo. Então, o assunto novo é o assunto que vai te dando patamar psicológico para você ser você. E às vezes a gente abre mão sendo para o outro. Então, esse sim de descoberta de ser você vai propagar na sua família, com seus amigos, na sua casa. Há dores nesse caminho? Sim. E uma delas, de novo aprendizado, é saber que há dores no caminho. Há dores físicas, emocionais, sociais, há. Como eu vou reescrever quando eu for falar destes sofrimentos e das alegrias que a minha vida trouxe. A arte de estudar a sua inteligência emocional,
sua inteligência espiritual, sua inteligência cognitiva, a lógica que você tem no que você fez a vida inteira, as percepções, a sua liderança, a sua capacidade de ouvir música e falar para alguém, nossa, senti tantas coisas, lembrei de tantas situações, a capacidade de você usar a sua memória. Então, essa arte é a forma que você vai pintando aquilo que você tem de melhor. Você é uma pessoa que falou pelo outro, você defendeu a pessoa, isso é uma inteligência. Você ter vivido com crianças e poder falar o quanto você percebeu que a criança aprende, que a criança sofre, é inteligência. A inteligência é o que você tem interna construída e que você vai escrevendo e você vai vendo e fala, não, não sou eu, não, é você. Nossa, eu fiz tantos bolos, eu mudei tantas receitas, eu levei o meu conhecimento para longe, eu me expus, eu defendi, eu fui lá na paróquia falar para o padre que alguém estava necessitando, eu consigo olhar o outro, eu fui defender quem precisava ser defendido, eu me calei na hora que deveria calar, eu não me calei na hora que deveria calar, então eu vou pensar como eu vou aprimorar essa capacidade. E isso é a arte maravilhosa que você é. E você, idoso, tem muito, muito a compartilhar. Você tem uma expertise de uma vivência que conta a história. 60 anos para trás. Porque, às vezes, alguém está achando que conhece tudo. E a gente pode falar que não conhecemos nada, né? Que é muito pouco que nós conhecemos. Mas, na hora que eu uso o meu maior talento, ele é leve, sutil, e ele é uma nova semente. Então, a finitude é marcada, mas ela é marcada num movimento onde sementes vão sendo plantadas até que ela chegue. Seu capital. Seu capital é isso tudo que eu falei. Eu trouxe porque está na moda. Como eu disse no começo, todo mundo achou que os idosos jovens iam tomar conta do pedaço. E a gente viu que quem está com 60 vai tomar conta do pedaço até pelo menos os 80 anos. Então, nós temos 20 anos de brilhantismo. Pegamos uma fase ótima. Quem está velho nessa fase vai brilhar, porque o jovem não veio, não trabalhou emocionalmente o que deveria trabalhar, não trabalhou as frustrações, não trabalhou a sociabilidade, está preso no seu celular, e aí nós estamos sendo convocados a atuar. Qual o nosso capital? Conhecimento, seja intelectual, o quanto mais você lê, o quanto mais você vai se interessar, e sempre é tempo de começar. A nossa saúde. Às vezes nós olhamos muito para o outro e nós cometemos algumas falhas com a nossa saúde. E aí a gente vai ter que cuidar direitinho. Vai comer bem, vai fazer atividade, caminhada 40 minutos, 3 vezes na semana, comprovado que neurônios se conectam. Então, temos que fazer isso. Agora é a nossa hora. 40 minutos, 3 vezes na semana e rapidinho. Dançar, caminhar é melhor. Dançar é ótimo. Trabalhar musculatura para evitar osteoporose, ok? Saúde psíquica, saúde mental. A psíquica, preciso de ajuda, não estou bem, estou ficando trancada. Beber água. Temos sintomas para diabetes, achando que a gente vai infartar, porque não estamos bebendo água. Água, para nós, que com mais de 60 anos, às vezes nosso sensor que detecta sede diminui a velocidade. Então, temos que beber água. Não estou com sede, bebo água. Sei que tenho que beber,
1,5 litro, 2 litros de água. Vou esquecer, põe uma garrafa de 2 litros lá e sei que tem que beber toda. Acabou. Não vamos ter sensação de diabetes, nem de tontura, porque bebemos água. É mais simples. Fazer os nossos check-ups, quem puder. Estamos numa cidade, São Bernardo, São Paulo, Santo André, que tem postos de saúde, para quem não, vai lá, conversa com o médico, explica, pergunta, ok? Só de ir no médico, a gente já faz a parte de sociabilidade. Já conversa com o vizinho, pergunta lá para o médico onde pode fazer exercício na cidade. Vai perguntando. Sociabilidade, vai perguntando para si. E o financeiro, para quem é possível. Nós estamos num país pobre. Não temos um país de primeiro mundo, somos um país subdesenvolvido, nada de desenvolvimento. Era um caminho que a gente está tentando, e a gente não tem consciência que nós somos um país subdesenvolvido. A gente ficou falando que era em desenvolvimento, nos enganando. Porque se tivéssemos olhado que ele era subdesenvolvido, talvez tivéssemos prestado mais atenção ao nosso lado e na nossa sociedade. Ok? Então, esse é seu capital. Lembre que você é capaz, que você carrega ele aí. Ok? É isso. Isso são os dados que nós estamos vendo, né? A gente tem o meio ambiente, interfere 20% na nossa condição de qualidade de vida, de hábitos saudáveis e de longevidade, né? Nós temos a genética, 17%, a assistente social, a gente tem a porcentagem de 10%, e temos 53% de estilo de vida, o que é fantástico, porque o estilo de vida é aquele que você escolhe. Olha que fantástico! Mais da metade da nossa qualidade de vida e dos nossos hábitos saudáveis são responsabilidade nossa. Nós estamos em grandes cidades, então assistência médica a gente consegue. Demora um pouco, às vezes demora os exames, mas a gente consegue. A genética a gente traz. O meio ambiente a gente teria que aprender a se preservar e se proteger. Infelizmente, a parte educacional não trabalha isso. E também não trabalha essa qualidade da saúde desde criança. Se nós aprendêssemos a nos cuidar desde criança, nós estaríamos melhores nessa. Mas esse 53% é extremamente significativo para a gente mudar hábitos. O que eu como, que hora que eu como, quando eu como, né? Quais facilitadores que eu possa vir a conhecer, qual o tipo de medicina que eu vou escolher ser tratada, quais recursos existem que favorecem a minha dinâmica psíquica, o reiki é uma delas, a homeopatia, quer dizer, existem outros recursos que você pode usar, que são mais suaves. A medicina tradicional, ela é perfeita para doenças graves, perfeita quando você está com doenças intensas, e ela tem momentos precisos de serem usadas. Há muito mais que isso, e é necessário que a gente também entenda e saiba disso, né? O movimento humano hoje, ele é usado e ele tem sido apresentado como um grande recurso em saúde. Esse é o Mestre Sui. Então, eu contei a minha história, a sua história, a história da humanidade e é a história do Mestre Sui. O Mestre Sui é uma pessoa que quis conhecer como a gente pode conquistar a saúde, como os povos antigos, o que está escrito nos evangelhos, onde está escrito no Talmud, onde está escrito nos países do Oriente, que a gente consegue favorecer a dinâmica celular, a condição psíquica, a condição social, para que a gente tenha uma facilidade. Nós estamos comemorando a vida, tem fogos aqui, estamos comemorando a vida. A condição humana que nós temos e quais os entraves. Então, ele passou por essa curiosidade, ele procurou em pergaminhos, ele passou
por um processo de doença, ele saiu para a reflexão, ele voltou, ele encontrou os doentes, ele encontrou uma sociedade que não queria ou não podia usar os recursos que ele trouxe, que é essa dinâmica de sair da rua. Ele foi cuidar dos mendigos, foi oferecer, e ele viu que algumas pessoas permaneciam naquela condição e não conseguiram sair, e então ele viveu todas as dinâmicas humanas. E dentro disso ele foi colocando alguns ensinamentos para que a gente pudesse nos perceber. Toda a existência tem um poder curativo, né? Alguns estudiosos de Reiki, o João é um deles, e a gente, para o Reiki, o idoso, a gente acho interessante a gente lembrar de frases, de vivências que nos mostre a beleza da vida e o poder curativo. Eu falei sobre fé e falei e vivenciei o poder curativo. Não é? No momento onde eu estava desenganada, onde estava muito gravemente enferma, eu vivi que o corpo tem sempre muitas possibilidades. Então, as plantas, os animais, nos trazem, né? Quando a gente está muito mal, o animal está conosco. As plantas têm um poder curativo e nós mesmos, nossos corpos também têm. Às vezes a gente não acha e às vezes não dá tempo. A gente até acha, mas não dá tempo. Então, a gente lembrar que a gente está aqui existindo e tendo uma existência riquíssima de aprendizados, riquíssima para serem observados, né? E quando o SUI, a gente liga o idoso ao SUI, eu achei bastante interessante perceber o quanto os humanos, assim como ele, percebem a riqueza que há em nós e em preservar o meio que nós estamos. A riqueza que nós que vivemos mais tempo podemos mostrar que há sim na espécie humana, que há sim na espécie animal, vegetal, mineral, tantas informações a serem decodificadas. E isso vai fazendo com que a vida, para mim e para muitos, seja maravilhosa, seja linda, não é? E aquele que ainda não se conectou, porque eu estou falando para pessoas que estão agora presentes, mas que irão ver, né? Que vá buscar nesse caminho que você traçou e que você ou foi obrigado, ou colheu, ou caiu de maduro, que a gente fala, ou caiu ali na hora, ou que escolheu, e os erros que cometeu, aonde você brilha. E onde você brilha, você terá esse poder curativo. Então, o que a gente conecta, o Reiki é uma prática de desenvolvimento pessoal. É a nossa prática diária. Então, você pratica Reiki quando está em harmonia. No seu dia a dia, aquele momento que você fala, nossa, hoje deu tudo certo, e você sorri, você é um praticante de desenvolvimento pessoal. Esse é o seu capital e esse é o seu tempo vivido. Então, é uma semente que você tem interna para o seu desenvolvimento e que você vai poder buscar em você. Aquele idoso que deprimiu, talvez ele precise da mão estendida. E quem tem essa prática interna, essa semente interna, vai poder partilhar essa semente. Algumas pessoas não conseguiram conectar internamente e ficaram presos nos seus lutos, ficaram presos nas suas dores. E isso
necessita de generosidade, de compaixão, sentimentos que a gente vai aprendendo a desenvolver no percorrer da vida. Se o outro está sem condições, não queira dizer a ele que ele tem condições. Ele não sai de dentro de casa porque ele não pode sair de dentro de casa, senão ele sairia. Ele não consegue parar de comer compulsivamente porque ele não consegue parar de comer compulsivamente. Ele vai precisar de uma gama de profissionais para estar com ele. Vai precisar de amigos, de amigas, de jovens por perto, de crianças, e não se enclausurar. O movimento dele de clausura é dele porque ele não consegue sair daí. E talvez não seja você que consiga, o outro consiga, e consiga muito mais tarde ou muito antes, a outros tempos. Mas o reikiano, o que está num caminho de prática de desenvolvimento pessoal, ele sempre vai perceber o outro, porque ele já percebeu a si, já percebeu o outro e poderá achar o nós. Então, sou eu, mais tu que dá o nós. E aí, quando a gente consegue esse desenvolvimento, a gente consegue ver o outro e estar mais próximo da dor do outro. E aí a gente fala do reiki. Aprendizado diário. Sou bondosa, sou calma, sou grata. Esses desenvolvimentos, não é? Sou, são, assim, 5 falas do reiki, constantemente apresentadas, para que a gente se lembre diariamente. Então, eu estou muito irritada. Aonde está minha calma? Que situação que eu vivenciei e que me trouxe calma? Quando? Não importa se é criança, se foi na adolescência, se foi num momento com uma amiga, aonde eu já fui calma. Traga esse momento para cá. Por isso que é só por hoje. Só por hoje sou calma. Só por hoje sou grata. Só por hoje sou confiante. Então, traga para o momento. Por isso que o nosso trabalho de reikiana é estar trabalhando com o aqui e o agora. Ou seja, com tudo que você é, né? Com toda a sua história. E isso é fascinante. O reiki, ele nesse desenvolvimento pessoal, a gente treinando, é um treino, é uma autoeducação, um processo de autoeducação. Mas eu nunca tive chance de confiar. Eu fui traída muitas vezes. O que é confiar? Eu não sei. Então, é uma energia conhecida, que te universal, né? Que abrange, é abrangente, curadora, que você possui. Se você não a conhece, você vai perguntar o que é ser confiante. E o receber o reiki, esse momento que você para receber o reiki, para se encontrar consigo, talvez você consiga buscar essa palavra em si. Talvez você faça o movimento de perceber que aquela pessoa que está enviando o reiki a você, você possa agradecer. Você podendo agradecer, talvez você possa confiar naquele que você agradeceu. E generosamente, essa energia que vai fluindo, que é restauradora, que celularmente modula uma outra condição, te tira da estagnação, possa te dando parâmetros de você se encontrar presente e lembrar que o dia que você tem é o dia de hoje. É hoje
que você está percorrendo o caminho da vida. Então, o SUI traz esse treinamento que exige disciplina, exige a percepção de quando você não vai aplicar reiki em alguém, porque você não está bem. É humildade, né? Apesar de eu ser reikiana, apesar de eu ter conhecimentos, não é o momento de eu estar me afastando de mim, pensando no outro, sequer eu não estou conseguindo estar presente aqui agora. Então, é um grande aprendizado. O Sui foi sistematizando, estudou muito para, nessa formação que nós temos de reikiano, ele apresentar um caminho que a gente pode usar, e esse momento online está mostrando para nós que realmente a energia ela é infinita, a distância não é distância quando a gente fala em energia. Então, ela nos leva, né? Ela é uma energia da criação que anima todas as coisas de vida. Então, ela tem esse percurso de chegar a você e animar você, que é um ser vivo. Bem como os animais, bem como as plantas, e ele vai te dando essa possibilidade. Então, o Sui estudou e sistematizou essa técnica, e que a gente vai estudando e a gente vai se aprimorando para praticar, primeiro em lugar, os princípios, e depois para estar abrangendo uma dimensão maior. Mas maior, não em menor e maior, mas assim, uma disponibilidade de participar do universo como um todo, sendo um, e um que está ali presente, favorecendo que essa energia flua. A relação, o equilíbrio emocional, como eu falei para vocês, ela é uma relação em um percurso ao longo do tempo. Então, a paciência também é uma das coisas que o reiki favorece, não é? A paciência que você tem para, em relação consigo mesmo, com o outro, com a sociedade, com tudo que está ao seu redor, você perceber que é um percurso do dia de hoje e ter uma condição de ser generoso e tolerante com você mesmo, né? Lembrar você que é hoje, e o dia de hoje, se não foi satisfatório, ele vai te trazer aprendizados, né? Então, se eu falei alto demais, talvez da próxima vez eu possa falar um pouco mais baixo. Se eu me irritei, talvez da próxima vez eu possa não me irritar mais, né? Se eu não percebi o outro, e a hora que eu fui dormir me irrito, porque, puxa, a pessoa disse isso e eu não ouvi. Talvez da próxima vez eu possa. Então, as possibilidades do desenvolvimento dentro desse percurso nos dá a capacidade de nos relacionarmos, incluindo relacionarmos com essa energia sutil que é o Reiki. O Reiki, sua mente, seu corpo e a espiritualidade a todo tempo. Então, é óbvio, né? É uma energia da criação. Se nós somos criação, né? Somos criatura de uma criação, nós vamos cuidar da nossa mente, do nosso corpo, da nossa espiritualidade a todo tempo. A todo tempo é aqui agora. É o momento que eu estou falando com vocês. Porque esse tempo eu tenho até essa palavra. Não sei se a finitude chega agora. Então, se ela não chegou, lá vou eu treinar de novo. A minha mente, o meu corpo e a minha espiritualidade. A cada fala com você, o respeito que eu tenho a você e tenho a mim, onde eu coloco todo o meu coração, o meu conhecimento, a minha expertise, a minha intolerância pelas minhas falhas, a minha cobrança pela perfeição, silenciar-se para que eu pudesse estar falando com vocês aqui agora.
esse é um treino que o Reiki trouxe para mim, é um treino que veio da minha fé, da minha formação, da minha crença, né? Da minha religião católica, mas que ele poliu e a minha idade, as minhas vivências que me trouxeram para esse momento aqui agora. O voo acompanhado favorece o voo pela vida. Se vocês verem assim um bando de passarinhos, vocês vão ver que tem um primeiro lá na frente. Aqui eu coloquei 2. Acho sempre mais agradável. Às vezes, de vez em quando, eu quero voar sozinha. E vou voar sozinha. Mas aprendo bem, inclusive, a ser tolerante quando tenho alguém ao meu lado. Mas se vocês perceberem grandes voos, quando estão migrando os pássaros, eles fazem rodízio. O primeiro vai para o final. E vai, aparece mais um. E assim é. Então, tem dia que eu estou lá sendo a primeira e tem dia que eu estou sendo a última. E eu estou aprendendo o tempo todo. E no universo, a vida vai acontecendo. Há dias que eu posso me expor, há dias que eu não posso me expor. Então, eu tenho que sair lá da primeira e ir lá para o final. E pronto. E é só isso. E alguém vai estar se expondo. Se eu quiser me manter firme sendo a primeira, se eu quiser me manter firme, talvez o preço para a minha saúde seja muito alto. Se eu achar que só eu dou conta, o preço pode ser... Só eu faço o melhor bolo, só eu cozinho melhor. Eu não tolero aquela comida horrorosa de alguém que é muito ruim, que todo mundo fala que é muito ruim. A pessoa sabe que é muito ruim, só que é o melhor que ela faz. Então, posso ter a tolerância de comer aquela comida sabendo que é o melhor que aquela pessoa faz. Porque há outras coisas que aquela pessoa faz muito melhor que eu. Né? Então, o voo em dupla, o voo num bando, ajuda a gente a perceber essas pequenas coisas. E aí, uma música que eu gosto muito, quero partilhar com vocês, que é do Gonzaguinha. Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Ah, meu Deus, eu sei que a vida podia ser bem melhor e será, mas eu digo que ela é bonita e é bonita. Chorei muito, passei por muitas perdas e muitos lutos. Aprendi a resiliência bem cedo. Isso favoreceu de poder sorrir para vocês. Mas se você ainda não descobriu, vai atrás. Se você não consegue, chame alguém. Busque alguém, aquela parte do seu meio ambiente que vai te entender. Há muitas linguagens. Lembra que eu falei da inteligência emocional? Há muitas linguagens. E às vezes quem está ao nosso lado não consegue falar essa linguagem. Não queira que aquela pessoa fale a sua linguagem. Talvez ela não consiga. Mas lembre que a vida é bonita, é bonita, é bonita. Eu agradeço imensamente a vocês. A minha eterna gratidão por esse momento. Nós vamos continuar falando da vida na próxima terça. E da vida daqueles que partiram. Porque nós carregamos a história daqueles que partiram. Aqueles que conviveram conosco faz parte da nossa história, das nossas vidas. De uma forma positiva ou não, mas que nos construíram pouco a pouco para que nós possamos ser quem somos. Então, nós estaremos com um novo tema, falando sobre os que partiram, dia 17 de agosto, às 20 horas. Quer nos ajudar? Aceitamos e agradecemos. Tem o Pix aí embaixo. E minha eterna gratidão a todos vocês que estão na nossa sala e que vão nos ver em outro tempo vivido. Obrigada, boa noite.